Em nosso encontro de hoje, nós vamos completar a questão dos nossos objetivos de vida. A imagem nos lembra, né, que no final de cada ano é costumeiro as pessoas fazerem listas, né, dos objetivos, aquilo que se propõe para o ano novo. E, de fato, nós estamos aqui já desde o mês de agosto, agora estamos em final de dezembro, né, já quase 4 meses e meio aí trabalhando essa temática, né, de objetivos. E vamos encerrar ela hoje, então, fazendo aí um resumo, um agregado, resgatando as principais ideias, né, aquelas que, porventura, vocês precisarem se aprofundar, né? Só lembrar que nós temos aí todos os nossos materiais salvos em nosso canal no YouTube, né? No rodapé aí dos slides, né? No YouTube, nosso canal é Amor Consciente, tudo junto. Vamos iniciar então distinguindo a noção de sonho do conceito de objetivo, né? Essa é uma questão que muitas vezes se confunde na linguagem do dia a dia, né? Alguns chamam o sonho também de um desejo, né? Não basta a gente imaginar no nosso pensamento, na nossa mente, aquilo que nós gostaríamos de viver, né? Para que a gente de fato consiga atingir aquilo que a gente imagina, nós precisamos de fato fazer algo para que nós possamos alcançar esse propósito, esse alvo, essa meta, como é chamado aí, conforme os autores que a gente citar. Ao mesmo tempo, sempre é bom lembrar que tudo começa com um sonho, mas nem todos os nossos sonhos viram objetivos. Essa questão que o Harvey Mackay nos detalha bem com essa frase que diz que um sonho é apenas um sonho. E uma meta é um sonho que tem um plano e um prazo. Isto é, nós precisamos detalhar como faremos para atingir o nosso sonho, para ele se concretizar, e temos que ter um prazo, após o qual nós vamos, então, de fato, atingir. O sonho pode ser sonhado a vida inteira e nunca se concretizar. Entretanto, sonhar é o primeiro passo, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gostaria de ter, precisa ser analisado para ver se vale a pena ou não ser transformado no objetivo. Alguns podem ser muito loucos, podem levar mais tempo do que a gente gostaria de despender, ou por alguma outra razão podemos abrir mão de não concretizar algum sonho que a gente tem. Mas todo objetivo começa como um sonho. Outra característica que nós já aprofundamos é essa questão de que os bons objetivos se constituem em autodesafios, né? Tem vários exemplos aí na figura esquerda, né? Não vamos aqui nos aprofundar a cada um deles, mas na situação de vida que cada um estiver atravessando, né, os nossos objetivos têm que se constituir em desafios, né? Se você é um atleta profissional que treina todos os dias, então fazer exercício 3 vezes por semana certamente não é uma forma de se impor um desafio, né? A gente sempre precisa lembrar disso, né? Se não houver desafio, a gente não tem chance de melhorar nada. Outra questão que nós também já tratamos em profundidade é que a concretização dos objetivos
necessariamente passa por uma dose de criatividade. Não basta a gente imaginar o que nós queremos, mas nós temos que estabelecer um plano e estabelecer esse plano, fazer isso da melhor forma possível com os recursos que a gente tem, exige o uso da nossa criatividade. Resumindo, então, os conceitos anteriores, temos essa reflexão do professor Lawrence Peter, que nos lembra que se a gente não souber para onde está indo, isto é, se a gente não tiver formulado os nossos objetivos, então acabaremos em outro lugar. Certamente não será o lugar que a gente tiver escolhido, mas um lugar que outras pessoas escolheram e que de alguma forma nos enredaram para ir junto, seja exercendo poder, seja exercendo manipulação ou alguma forma mais suave de persuasão, mas certamente não chegaremos onde nós queremos. E o Antoine de Saint-Exupéry, né, escritor francês bem conhecido, nos lembra também, né, que a existência de um plano é fundamental, né? Se a gente não tiver um plano, então não temos um objetivo, teremos apenas um desejo. Outra questão que nós já tratamos com bastante detalhe é essa ideia, né, de que para então atingirmos o nosso objetivo, retratado aí na imagem na forma de um alvo, nós precisamos progredir através do tempo na execução do nosso plano, que será composto então de uma série de ações ou metas. Cada uma delas é representada na figura por um degrau dessa escada, na suposição de que cada passo que nós vamos dar em direção ao objetivo, né, vai então nos trazer para mais perto. Para que isso seja verdade, nós vimos que as nossas metas ou ações têm que ter uma série de características que nós tratamos de forma detalhada também já, mas temos aqui de forma bem resumida, né? As nossas ações têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis para a gente saber se estamos progredindo, elas têm que ser viáveis, né? Se a gente planejar o que é inviável, nós não vamos conseguir fazer. Elas têm que ser relevantes, isto é, de fato, tem que colaborar para a gente subir aquela escada, o que é irrelevante nos faz perder tempo. As nossas ações têm que ser temporizadas, né? Porque o objetivo tem um prazo. Na maioria dos casos, nós vimos que as ações são individuais, são sempre iniciadas de forma individual. E, por último, também vimos que elas têm que ser positivas, né? A gente tem que trabalhar para aquilo que a gente quer e não ficar lembrando o que não queremos. Outra questão que nós também já tratamos aí alguns encontros atrás é que nem todos os objetivos têm as mesmas características, né? Nós temos objetivos que são de curto prazo, nós temos objetivos que podem ser mais longos, e em alguns casos podem existir objetivos que vão se prolongar por toda a vida. Outra questão que nós vimos também, que é possível enunciar objetivos e ir trabalhando com eles, né? Por exemplo, usando a noção aí de rascunho, para que a gente possa registrar os nossos sonhos, né? Esse processo de construção dos objetivos não é uma mágica que se faz no instante.
é algo que a gente vai refletindo ao longo do tempo, tem que ir anotando e tem que ir classificando, né, conforme a gente vai percebendo do como se trabalha com aquilo que nós, de fato, queremos transformar em objetivo. Outra família de conceitos que a gente desenvolveu aí nos últimos encontros é o conceito dos círculos sociais, que na verdade são uma outra forma da gente conseguir classificar os nossos objetivos, ou se preferirem, os nossos desejos. Porque é muito comum, principalmente quando a gente vive em momentos onde alguma das áreas da nossa vida passa por uma dificuldade muito grande, né, da gente focar nossos desejos e objetivos numa única área. E aí a gente acaba prejudicando as demais. Na medida em que a gente analisar nossos objetivos em relação a qual área eles se aplicam, a gente tem então aí uma ferramenta que nos permite conseguir equilibrar melhor os nossos esforços. Outra questão que nós tratamos, que é relacionada a essa questão dos círculos sociais, é que, exceto no caso do eu sozinho, isto é, da gente mesmo, em todos os outros casos, é possível termos múltiplas instâncias, né? Se a gente falar de vizinhos, e eu tenho duas casas, né? Uma que eu moro e outra na praia ou na montanha, então eu tenho duas vizinhanças, né? Cada uma delas pode ter objetivos diferentes, né? Se eu tenho dois empregos, mesma coisa em cada um deles, né? Se eu participo de atividades voluntárias diversas, em cada uma delas eu posso ter grupos de objetivos diferentes. Então, esse é o que a gente chama de instâncias. E a outra questão que nós precisamos sempre relembrar, né, que é a nossa grande dificuldade na vida contemporânea, é que nós dificilmente passamos por uma situação onde a gente tenha que lidar com um único objetivo por vez, né? Geralmente nós estamos na situação desse arqueiro aí com várias flechas no arco ao mesmo tempo, tentando acertar vários objetivos ao mesmo tempo. E nessa situação, então, usar, né, todas essas questões que nós conceituamos como círculos sociais e as sub-áreas de cada um servem como guia, né, para a gente classificar e, com isso, escolher quais desses objetivos nós vamos tratar em qual momento. Porque tem pessoas que, vendo essa figura com 3 objetivos, podem achar que já é ridículo, né, que é para dar risada, mas tem pessoas cujas vidas exigem muito mais que 3 objetivos simultâneos. E nessa hora é fundamental que a escolha de quais que a gente está tratando a cada momento seja equilibrada, para que a nossa vida não seja desequilibrada. Voltando à figura, então, do início, né, da nossa conversa de hoje, né, essa técnica da gente anotar o que a gente se propõe a fazer, ela não existe por mera coincidência, né? É absolutamente indispensável não só a gente escrever aquilo que a gente deseja que se concretize, pela simples razão de que escrevendo a chance aumenta, mas que todas essas características que a gente tratou aí ao longo dos nossos últimos encontros sejam utilizadas de fato para que a gente possa entender melhor as qualidades dos nossos objetivos e, na hora de executar as nossas ações, nós precisamos então fazer aquilo que está sendo chamado aqui de acompanhar
o nosso plano. Isto é, cada uma das ações e metas, elas têm que ser não só registradas, mas nós temos que ir avaliando elas de acordo com as características que a gente descreveu. E quem não tem prática nisso, obviamente, conta com a ajuda dos demais membros do grupo de partilha para avançar nesse processo. Nesse momento é importante também lembrar que na prática pode acontecer que a nossa escada aí que retrata a nossa sequência de ações que nós planejamos para chegar no objetivo, de repente esteja como nessa figura com um buraco no meio do caminho. Significa o quê? Significa que alguma das ações que a gente planejou não deu para concretizar. Isto é, um dos degraus para chegar no nosso objetivo, ele acaba não se transformando em algo material. Ele fica só na nossa imaginação ou vontade. E nesse caso, então, nós precisamos tomar uma decisão, né? Se a gente não conseguiu, diz a nossa virtude da perseverança, devemos tentar novamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar tentando indefinidamente. Então, essa é uma questão que precisa ser avaliada, né, caso a gente encontre essa dificuldade na prática. Por outro lado, né, caso a gente seja bem sucedido e de fato a gente atinja nossos objetivos, né, então a gente deve lembrar que nós devemos mantê-los, né, aquilo que a gente se propôs a atingir não deve ser jogado fora quando a gente chega lá, né? Esse fenômeno é conhecido aí em alguns círculos como recaída, né? O que significa simplesmente o seguinte, que a gente se propõe a atingir um novo tipo de comportamento e quando a gente consegue, nós voltamos para os velhos hábitos. Isto é, a gente se mostra capaz de mudar, mas não de manter. E aí, nesse caso, então, todo o nosso esforço, obviamente, foi em vão. Do outro lado, é assim, né? Na medida em que a gente repetir esse processo, né? A gente mantendo os nossos novos comportamentos, a cada novo objetivo que a gente atingir, nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. E nesse processo, então, obtemos, de fato, mudanças significativas. Eu quero, nesse momento, lembrar uma pergunta que nós já fizemos aqui há alguns anos atrás, né? E que é uma forma simples da gente diagnosticar se a gente está no caminho certo ou não. Para a gente evoluir, precisamos ter uma resposta objetiva para essa pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando você tem um plano para mudar algo na sua vida e atingir um desses objetivos significativos, é absolutamente indispensável fazer algo que você nunca tenha feito antes. Nós citamos aí nos encontros anteriores uma quantidade significativa de pensadores que expressam essa questão de muitas formas diferentes, mas que se resumem nesse questionamento. E com ele, então, nós temos aqui em retângulos verdes aqui o agrupamento, né, tanto dos círculos sociais como de todos os elementos do pilar da disciplina retratados em nossa tabela periódica, né? Esses 20 conceitos, né, que nós viemos trabalhando aí nos nossos encontros aí ao longo dos últimos meses e
estamos então concluindo neste momento. Para quem não se lembra, essa tabela está disponível em nosso site, né, www.amorconsciente.org.